nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os prezados irmãos, sentar. Os prezados irmãos, estamos então celebrando a festa da dedicação da igreja principal do Coração Imaculado de Nossa Senhora de Fátima, que é a igreja principal da nossa administração apostólica. Aí todo ano nós vamos ter essa festa agora, a partir da cerimônia que tivemos ontem, da consagração, dedicação da igreja, do altar da nossa igreja principal. Hoje também é dia dos catequistas. Então eu quero deixar aqui o pedido de orações pelos nossos catequistas. Nós temos aqui generosos catequistas da nossa reitoria de Nossa Senhora Aparecida. E os parabéns, Nossa Senhora Aparecida recompense com bênçãos e com as graças que os nossos catequistas precisam. A dona Celsa Rodrigues, Márcia Valéria, a Rosane Ferreira, a Diana Filadelfo, dona Odisseia Munhães, também o Marco Aurélio, que vem sempre aqui nos ajudar, e a Sara Elizabeth e a Raquel Melo, que estão sempre presentes, nos ajudando nos nossos trabalhos com as crianças, com os adolescentes, na catequese da nossa reitoria. Os parabéns. Nossa Senhora, então, os aguarde a todos. Nós acabamos de ouvir o Evangelho. Vamos tirar uma breve lição aqui desse dia que nós estamos festejando pela primeira vez a consagração da nossa igreja principal. Foi uma cerimônia tão bela, tão bonita para quem pôde participar. Uma cerimônia belíssima da consagração de uma igreja e do altar. Viu que quando a gente entra numa igreja católica, a igreja católica, ela logo traz alegria para nós. Ela nunca está vazia, ela está cheia de recordação, de indicação das coisas sagradas. Quando a gente passa numa igreja tradicional, ao menos uma cruz a gente vê, ao menos uma torre a gente vê, sempre indicação para algo que não é somente para esta terra. É uma igreja católica. E quando a gente entra dentro da igreja, de acordo com as possibilidades, né, e os conhecimentos e a fé daquele povo que fez aquela igreja, a gente vê os sinais sagrados. Se alguém perguntasse assim: padre, quando nós entramos numa igreja, o que é principal nessa igreja? O principal numa igreja, para falar dessa aqui pequena, né, que nós temos, que não temos tanto assim recurso, porque não é igreja paroquial, mas é uma igreja de uma reitoria. Então uma igreja apenas para dar uma assistência, mas ela não é tão abrangente. Coisa principal de uma igreja é o altar, porque o altar representa Jesus Cristo. Se você entra numa igreja protestante, você tem os bancos ali para sentar, um local para ler a Bíblia e alguém para explicar. Mas quando nós entramos numa igreja católica, Deus está presente no Santíssimo Sacramento. Não precisa que ninguém explique nada. Eu entro, faço uma genuflexão, adoro a Deus e já me coloco na presença de Deus, que quis ficar eternamente, uma vez que Ele se encarnou por nós. Deus quis ficar conosco pelo mistério da Santíssima Eucaristia. Então as igrejas, elas são feitas, as igrejas católicas, sobretudo para que Deus habite ali. Nós temos o altar, onde se celebra o mistério da Santa Missa, e onde no sacrário Jesus permanece para receber as nossas visitas, nos abençoar e ser dado a nós pelo sacramento da Eucaristia, o sacramento da comunhão. Então o altar é a coisa principal que nós temos numa igreja. Aí depois, por quê? Pela Eucaristia. E qual é a segunda coisa que a gente tem, que foi um motivo da nossa, né, das coisas que se destacaram ali nessa cerimônia da sagração?
é a cátedra do bispo. Aqui a gente não tem cátedra, né? Cátedra quer dizer cadeira, porque na igreja, em cada diocese, o bispo é que é o doutor, é que é o pastor que ensina as coisas de Jesus, as coisas de Deus. Por isso ele tinha a cátedra do bispo, que foi até uma doação de todas as paróquias, de todas as reitorias, para colaborar com essa dedicação da igreja principal e mostrar também nossa união com o Papa. Então estava ali a cátedra bem feita, bem bonita ali, porque é dali que nós somos ensinados. Quando a gente vem a uma igreja, a gente vem para receber Jesus, não resta dúvida. A gente vem também para a gente se afervorar, para a gente ser lembrado, para a gente ser exortado a amar a Deus, a conhecer a Deus, fazer a vontade dEle. Isso a gente faz pela pregação, de maneira especial. Isso assim, o sacerdote, que representa o seu bispo, né, no presbitério, ele vai e nos exorta. Nós somos alimentados pela palavra de Deus. Nós podíamos até nos alimentar pela palavra de Deus, por exemplo, lendo um bom livro, lendo um catecismo, lendo a Sagrada Escritura, e realmente é um alimento que vem de Deus, que vem da igreja, a igreja que nos concede, então nós temos isso. Mas, sobretudo, a igreja quer nos alimentar pela pregação, pela homilia, pela pregação. Por isso, em toda a missa nós temos a pregação. Aí temos lá a cátedra. Aqui é um ambão, né, que a gente tem, mas a cátedra é o local de onde o bispo nos ensina. Depois, meus amados irmãos, numa igreja, viu que nós precisamos, e ali também que nós temos o confessionário. A gente podia até, antes de falar do confessionário, falar de uma coisa que aqui, por exemplo, nós não temos, que é o batistério. O batistério é o local onde nós somos batizados. E nós formamos parte da família de Deus, da igreja. Começando ali por aquela paróquia, mas nós somos inseridos na grande família de Deus, que é a igreja que nosso Senhor veio formar. Por isso, as igrejas grandes, como lá na igreja principal, existe o batistério. E o batistério representa os sacramentos, né? Porque são a porta da fé que nós precisamos passar para pertencermos à igreja de nosso Senhor, e devemos caminhar com essa fé até o encontro com Deus. A porta da fé, né, é o batismo, e aí a gente vai caminhando. Por isso é interessante, quando existe uma cerimônia de batismo, aí existe aquela vela, né, o padre fala, recebe essa vela acesa, conserva a graça do teu batismo até o fim, até o encontro com Jesus Cristo. E manter uma vela acesa quer dizer manter a nossa fé, que nós recebemos no nosso batismo, e por isso o batistério faz parte de uma igreja, sobretudo de uma igreja paroquial, que é o caso lá da igreja principal. Ela é uma paróquia, além de ser a igreja principal da administração apostólica. Nós temos também, para falar do altar, né, uma coisa que nunca deve faltar no altar é a cruz, porque no altar se renova, se atualiza o sacrifício do Calvário. Mas todo altar tem uma cruz que se destaca, sobretudo os altares tradicionais. Essa cruz podia estar sobre o sacrário, né, que está ali pequenininho, mas como aqui nós temos um retábulo, a grande cruz fica ali no retábulo. Você chega então diante do altar. O que é o altar? O Calvário. Porque no altar se renova o grande mistério da redenção, o sacrifício da cruz. A gente entra numa igreja, além da presença de Jesus, é a presença em que Jesus deu um ato supremo de caridade, salvando os pecadores, está lá o crucifixo. E todos nós vamos lembrar, eu serei salvo, sou amado por Deus, e esse ato supremo de amor por mim está ali naquele crucifixo. Quando nós recebemos a Santíssima Eucaristia, recebemos Jesus que se imolou com um ato supremo de caridade por nós e ressuscitou. Então é Jesus imolado
e vivo no grande mistério da Santíssima Eucaristia. A Eucaristia é aquele ato de amor de Jesus por nós. Por isso que um católico que ama nosso Senhor Jesus Cristo, ele comunga frequentemente. Porque Jesus me ama, ele está no Santíssimo Sacramento, eu vou receber a Jesus, que fez um ato supremo de amor para me salvar, perdoar os meus pecados, e vou tê-lo sempre comigo. Se o católico que tem fé e que ama Deus, ele faz de tudo para comungar o máximo que ele pode, correspondendo ao amor infinito de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu quero só terminar antes de fazer uma conclusão, lembrar o que aconteceu, né, um detalhe, né, que aconteceu lá na cerimônia de ontem. O senhor bispo, ele benzeu 12 cruzes que estavam ao longo das paredes, né, na parte interna da igreja. Essas 12 cruzes representavam os 12 apóstolos, porque o que nosso Senhor Jesus Cristo nos transmitiu através de seus apóstolos, e quando os apóstolos morreram, se fechou a revelação. Ou seja, o que a gente tinha que saber para a gente crer e se salvar, nos é transmitido pelos apóstolos. E a cada cruz havia também uma pequena vela, né? Uma espécie de uma candelazinha, uma pequena vela, que se acendeu cada vez que o bispo ia abençoando, sagrando aquela pedra, se acendia a vela. Porque dos apóstolos é que nós recebemos a luz da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja, ela existe para nós adorarmos a Jesus, mas também para nós aprendermos da igreja o que Jesus nos ensina, o que Ele quer que nós saibamos, para que nós possamos amar a Ele, amar o nosso próximo, salvar a nossa alma. Então foi esse destaque ali. Aí, nos aniversários, a gente vai ver sempre aquelas cruzes, né, da igreja. O padre Royce, ele fala que nos aniversários se acendem as luzes, né, para lembrar a sagração da igreja. Também um destaque que eu gostaria de terminar, que aconteceu naquela cerimônia, quem estava ali viu, houve uma procissão para se buscarem as relíquias dos mártires que ficariam no altar. Por quê? Porque Jesus se imolou no altar, mas também muitos e muitos cristãos santos derramaram seu sangue por amor a Jesus. Então, desde os primeiros séculos da igreja, começou esse culto aos mártires. Por isso, assim, todo altar, até esse altar aqui é um altar de madeira. Mas, se alguém examiná-lo, vai ver que no centro dele existe uma pedra, que a gente chama pedra de altar. E nessa pedra existe uma pequena cave, né, um pequeno buraco ali, em que estão 3 relíquias representando 3 mártires. Porque quando o padre celebra, ele celebra sobre o altar que representa Jesus, que se imola por nós, mas ao mesmo tempo estão ali as relíquias de 3 santos que ofereceram sua vida por Deus, pela igreja, que são os mártires. Os mártires são aqueles que estão sempre dispostos a colocar Jesus em primeiro lugar. E morreram assim. Quando foram obrigados a renunciar a alguma coisa que era de Jesus, eles preferiram morrer. E não renunciaram. E assim deve ser a nossa fé, que nós recebemos no Santo Batismo. Essa fé deve estar sempre acesa. E a gente não deve aceitar nunca que ela se apague. Mas que nós professemos sempre a nossa fé, nosso amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma bênção de igreja, né, ela é cheia de detalhes que eu não posso aqui explicar. Primeiro, por ignorância, e segundo,
que se eu quisesse explicar mais detalhes, é claro que o tempo não seria suficiente. Terminemos, meus amados irmãos, com a conclusão, pedindo a Nossa Senhora que ela nos abençoe e que nós tenhamos um grande respeito, um grande amor pelas nossas igrejas. Interessante aqui no livro do Apocalipse, esse trechinho, né, capítulo 21, que nós acabamos de ver, São João fala assim: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu junto de Deus, ornada como esposa que se prepara para o seu esposo. E essa cidade santa, toda ornada, toda embelezada, representa a igreja. Por isso que quando a gente vê uma igreja católica, toda cheia de enfeites, agrada a nós? Agrada. Mas sabe por que ela é feita assim? Porque ela contém Deus, ela tem Deus no seu seio, pelo mistério da Santíssima Eucaristia. Quando a gente entra, nós temos esse mistério sagrado, a presença de Deus, e por isso que nós adornamos as nossas igrejas, nós colocamos flores, não é tanto para nós, mas aqui nós fazemos, do modo humano que nós podemos fazer, um modo de agradar a Deus. Até as flores, por exemplo, a gente põe essas flores que vão durar apenas 3 dias, depois vão ter que tirar. Esse sacrifício de colocar umas flores novas e colocar ali, é para Jesus. É um sacrifício de louvor, de amor que nós colocamos ali. Depois a gente vai ter que tirar dali, não importa. Porque foi para nosso Senhor Jesus Cristo. É importante também que quando a gente vai à missa, que a gente não vá somente para a missa, a gente vai para a casa de Deus, onde a gente vai rezar um pouco antes. Eu sei que aqui em Campos é tradicional o pessoal chegar atrasado, né? Porque o pessoal que tem filhos, tem crianças. Mas vamos fazer esse esforço de chegar um pouco antes, né? Chegar ao menos uns 5 minutos antes de entrar, guardar um pouco de silêncio, esperar a hora da Santa Missa, né? E depois, quando termina a missa, a gente agradece a Deus ter participado daquela ação, que foi a renovação, foi Jesus que fez por nós. E depois a gente sai com tranquilidade. E ali a gente fazer também, renovar aqueles bons propósitos durante a semana. Quantas mães tiveram tantos problemas durante a semana? Pede a Nosso Senhor a graça. Fala um pouquinho com Jesus, que está ali no mistério da Santíssima Eucaristia. Nós estamos na casa de Deus. Jesus está ali hospedado. Nós estamos visitando de modo especial nesse mistério eucarístico. E renovar os bons propósitos. Interessante no Evangelho, né? Zaqueu, quando Jesus entrou na casa dele, ele queria ver Jesus, ele recebeu a graça da conversão. Aí quando começaram a criticá-lo, esse homem, Jesus vai na casa desse homem que é um pecador. Zaqueu era um homem convertido por Jesus. Zaqueu falou para Jesus: Senhor, eis que dou a metade de meus bens aos pobres, e se eu prejudiquei alguém, quero restituir 4 vezes. Aquele homem justo, que amava a justiça e que amava também os necessitados. Então, na casa de Deus, quando a gente entra, a gente conversar com Jesus, fazer um exame de consciência. A quem será que eu prejudiquei para eu poder reparar? E como eu poderia reparar com a graça de nosso Senhor? E essa oração é uma oração pessoal que a pessoa consegue fazer quando ela chega com tranquilidade, chega um pouquinho antes para rezar. Ainda que seja um pouquinho antes, mas chega para eu ficar em silêncio um pouquinho antes e rezar. Então, meus amados irmãos, que Nossa Senhora Aparecida nos dê um grande amor, uma grande reverência, um grande respeito pela casa de Deus, pelas igrejas onde nós rezamos, onde nós participamos do santo sacrifício da missa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos todos fazer a nossa profissão de fé.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.